Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net da série Livros e Autores. Tá? A gente está trazendo aqui hoje mais um autor, uma autora, aliás, uma blogueira. Começou como blogueira, depois passou para autora. Mas ela antes disso tudo, ela é professora de inglês, com vivência nos Estados Unidos, então ela veio para cá. E quando chegou aqui já recebeu uma oferta para começar a dar aula, né? E, então, são várias funções aí que a gente respeita muito, né? Professora, escritora, né? E ninguém menos do que Mary Marion, né? Vou usar a pronúncia em português, apesar do nome ser em francês, apesar da vivência dela ter sido nos Estados Unidos, e gostaria que ela falasse um pouco dessa obra dela. Ela tem obra, inclusive, até que é adotada na escola dela, no ensino fundamental, como livro base, lá, livro curricular, né? Livro do currículo que é apresentado para os alunos, e não os alunos dela, inclusive, os alunos da escola, né? De uma série, inclusive, que ela não dá aula. Marion, é um prazer recebê-la aqui. Sua história é maravilhosa. Eu queria que você falasse. Espero que a gente consiga reduzir, sintetizar isso em 10, 15 minutos aqui, que é o nosso tempo aqui no blog. Aliás, no nosso canal do YouTube, no nosso canal de entrevistas. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pela presença, pelo seu tempo. Mas me conta aí, como é fazer essa transição de professora para escritora? Conta um pouco essa história para a gente. Sim, primeiramente, muito obrigada por me convidar, Paulo. É uma grande satisfação poder falar com você. Então, a transição é demorada, porque eu sou professora já há 40 anos, então, quando eu comecei a lançar livro, quando as pessoas falavam, hoje nós vamos conversar com a autora ou com a escritora, eu ficava esperando, quem é? É estranho. Sou eu, né? É muito estranho. Então, para mim, tem mais alguém nessa entrevista, né? Tem mais alguém nessa entrevista. Aí eu fiquei meio assim, né? Então, mas foi muito desafiador e muito gratificante ao mesmo tempo. Me deixa muito feliz quando as pessoas leem o que eu escrevo e gostem. Ou quando tem uma crítica construtiva também para poder mudar ou poder melhorar. Sim. Sempre é bom. É interessante quando as pessoas detectam falhas no nosso trabalho que a gente não tem a capacidade de detectar. É interessante essa visão de fora, né? Eu já recebi muitas críticas assim das pessoas que eles falam, puxa, é mesmo, né? Por que eu não percebi? Como é que eu nunca percebi isso, né? Sim, sim. Então, eu aprendi ao longo de todo esse tempo de educadora, de aceitar a crítica e tentar melhorar e tentar entrar num acordo para melhorar, porque eu adoro estar em sala de aula. Ponto. Legal. É uma coisa muito boa. Adoro escrever, adoro ler. Então, são umas coisas assim que a gente tenta fazer todos os dias, né? Legal. E conta um pouco a história que mais ou menos começou, né, a sua carreira autoral aí, do Charlie the Fish, é isso? Charlie the Fish. Pronunciei correto, professor? Perfeitamente, very good. Esse é o Charlie the Fish. É uma história que surgiu enquanto eu estava aplicando uma prova de compreensão oral e onde eu leciono tem um grande aquário e tem esse peixe que eu sempre chamava de Charlie. E durante o período do café eu comecei a tirar foto com meu celular e a história foi criando os outros personagens, os nomes, né? Toda a trama. Então foi muito bacana. Quando cheguei em casa, sentei, escrevi e postei no meu blog, porque o blog é em inglês. E eu vi que muitas pessoas curtiram a história. Então, em 2018, quando eu criei coragem para publicar esse primeiro livro, eu fui no meu blog e falei que história que eu poderia publicar. E vi o Charlie the Fish e falei, beleza, não precisa de ilustrador, porque já tem as minhas fotos e tem o meu texto, e foi. E é um livro que eu gosto muito, e como ele é adotado onde eu leciono,
eu faço aqueles encontros com os alunos que é muito prazeroso, muito prazeroso. São mitológicos, né? São, Quando e é você encontra alunos, bastante principalmente humor. alunos nessa fase aí, vão ver o autor daquele livro que eles gostam, né? Daquele livro que Sim, eles... É uma coisa, né? é. E ainda mais para eles que estão no F2, né? E eu dou aula no ensino médio, então eles não têm essa, não me conhecem ainda. Então, quando eles descobrem que na escola tem uma autora, já virou, né? Já E, começou algum, a e, oito alguns corretores. deles, e alguns deles já chegaram ao nível médio e falaram assim, professora, e quebraram esse paradigma da autora para a professora. Sim, já. E muitos seguem meu blog e gostam e sempre coisa para falar, e é muito interessante as trocas, né? Eu gosto bastante. Se deixar, a minha aula vive, a gente fica falando o tempo todo sobre os livros, né? E eu sempre carrego um livro, estou sempre lendo. Como eu leio muito rápido em inglês, eu leio o que eles leem. Aí nas minhas redes sociais eu faço também indicações do que eles fazem. Então é um incentivo. E eu vejo que tem mais jovens hoje em dia lendo porque vê um exemplo de alguém lendo, Sim. né? É muito É, eu, bacana. eu costumo dizer que a internet ela trouxe o hábito da leitura, Uhum. mas é uma leitura, eu chamaria, né? Tem o fast food, eu acho que é o fast reading, né? É, Eu acho é, que, né? tem. Ou seja, é aquela leitura que às vezes é meio indigesta também, né? Sim, E não é muito cuidadosa, não é muito coisa. Então, eu acho que o livro tradicional, né? sim. O livro gutenbergiano, né? Uhum. Ele é um detox do digital. Sim, Mesmo que seja um livro digital lido num Kindle, num e-book, ou sim. seja como for, mas o fato de existir uma obra trabalhada, elaborada, pensada, onde as pessoas pensaram em cada palavra, onde um revisor reviu o material, né? Onde um editor se propôs a editar aquele material, né? Porque o processo tradicional de impressão ou de publicação, vamos chamar assim, porque hoje nem é tudo impressão, tem muita coisa digital ainda, mesmo Sim. depois da publicação de toda a elaboração, esse processo é tudo isso, é a escrita do autor, depois a revisão de alguém que Sim. geralmente é formado em letras, então ele vai verificar se o texto está gramaticamente correto, né? Uhum. Contextualizado, normalizado, né? Como se diz, que é normalizado basicamente, pessoal, para quem não sabe, você começar a falar na primeira pessoa e passar para a terceira. Não, você tem que Sim. falar sempre na primeira ou sempre na terceira, então você tem uma narrativa, tem um ponto de vista do Do narrador. Então, narrador. você Sim. tem que manter isso. Outras coisas, você define alguma coisa com um determinado substantivo. Estou chamando isso daqui de mesa. Né? Aí depois, mais para frente no livro, você vai lá e chama aquilo de carteira, ou chama aquilo Sim. de escrivaninha. Não, tem que ser sempre a Sim. mesa. Se você usou mesa, então tem esse cuidado quando você publica um livro, tem esse cuidado de manter a normalidade, né, o livro, para que a ideia se fixe nas pessoas. Sim. E essa é a grande vantagem, diferença da internet, das Uhum. blogagens efêmeras, das postagens imediatas, Sim. das tweetadas, para o livro. O livro ele é perene, né? Ele é Sim. para ficar. Então tem Sim. todo esse processo. E alguém que chega, passar por todas as barreiras, e depois ainda tem a última barreira, que é do editor achar, não, isso vale a pena. Né? É. A Meire, ela está lá no Grupo Cortez, eu já publiquei pelo Grupo Cortez, e é engraçado, porque quando eu mandei meu primeiro esboço do meu livro, eu falei assim, não está bom, Paulo, isso daqui não está legal. Melhora isso aí, ó, faz isso, faz aquilo, e a gente vai lá e faz algumas alterações e Sim. fica... Porque o editor tem essa percepção do público. O Sim. autor, ele só tem a percepção do público, do retorno que o público tem, né? Sim. Depois, é. E não depois, né? A posteriori. É. Às vezes, depois, quando você já é um escritor consagrado, você começa a ter essa tarimba de entender o público até saber como chegar nele. Sim. Mas no primeiro livro, não. No primeiro livro é o editor que vai te orientar, né, por essa treva. Mas então, Meire, não é só o Charlie the Fish que Não, você... não é.
Me fala aí Não. da sua obra, dá uma passadinha na sua obra rapidamente, por favor. Então, depois eu escrevi esse, O Primo do Charlie, que é o meu sobrinho de 8 anos. Ele Olha que gostou legal. muito da história do Charlie e queria fazer com esse peixinho que ele ilustrou também, que chama Blue. O Blue, Então, que legal. porque ele gosta de Blue. E esse daqui eu comecei quando o meu Qual a idade do seu sobrinho quando escreveu, quando te ajudou a escrever, a 8 criar? anos, 8 anos, que 8 legal. aninhos, é. E todo mundo, E o quando livro lê, também, o livro é em português já, esse já foi em esse é em português. português, é. Esse já é em O Primo do português. Charlie é em português. A minha ideia é publicar um em inglês e português, um em inglês e Sim, sim. português. Essa é a minha ideia, né? Mas até aí. E como ele só fala fluentemente em português, então nós escrevemos em português. Legal. E o final é surpreendente para uma criança de 8 anos. Não vou contar, porque as pessoas têm que Olha, ler. pessoal, eu vou deixar o link do livro aí para quem quiser, viu? Para quem quiser, para quem, ó, sem spoiler, vocês comprem o livro aí para saber o final da É, história. Agora eu no fiquei curioso. Pingo de Letra tem os Sim, livros. sim, Agora você ficou curiosa. vamos deixar aqui. Nós vamos E deixar tem o link de esse, todos os livros. O Sim, Menino que Não Sabia de Onde Veio, que eu olha, comecei a escrever quando o ilustrador, que também é meu sobrinho, o Vitor Peluso, ele tinha 10 anos na época que eu comecei a escrever essa história, através de um desenho que ele fez, que veio toda a história, e hoje em dia ele já tem 24 anos. olha. Então, esse foi lançado durante a pandemia 2020, 2020. né, pela Scortese também. Tá. E durante a pandemia, no início, eu retomei uma paixão minha que é aquarela. Então, eu tenho 2 gatos pretos que foram achados no lixo, que é como começa a minha história dos 2 gatinhos. Ah, tá. Aí dá para ver melhor. E são aquarelas minhas. Olha, que legal. Eu fiz Então durante a pandemia. esse você escreveu e ilustrou. Sim, na verdade, Agora você me lembrou o Pequeno Príncipe, né? Mas você sabe, ó, o primeiro eu ilustrei, depois que eu escrevi a história. É Olha engraçado que legal. isso. Foi o mesmo método de criação do Charlie the Fish. Primeiro apareceu as fotos para As depois imagens. vir a história, né? Olha que legal. Então é interessante. Então você é mais visual. Você tem o gatilho visual para depois criar as histórias. Legal. E você vai estar na Bienal? Vai estar na Bienal em julho? Sim, eu vou relançar Os Dois Gatinhos no dia 4 de julho, a 1 hora Sim. da tarde. 4 de julho, pessoal. 1 hora da tarde. E também participo da antologia dos 40 anos da Scortese, que Sim. será lançado dia 2 de julho. Exato. Dia 2 vai ser os 40 anos da Scortese. Participo com 4 poemas. Perfeito. Meire, adorei a nossa conversa. Gostaria que você deixasse aí sua mensagem para os nossos seguidores aí, do Papo Net, aqui da playlist de livros e autores. Tá? Muito obrigado pelo seu tempo, adorei seu trabalho. Muito Tá? obrigada. E espero vê-la lá no dia 2. Devo estar lá na Bienal também. Eu não vou estar lançando nada. Eu tinha até programado um lançamento para esse ano aqui, mas não deu. Não ficou pronto a tempo o meu livro. Eu acho que eu vou ter que esperar 2 anos. É a próxima Bienal agora. Perfeito. Tá Então, bom. Paulo, eu gostaria de agradecer e falar para as pessoas que leiam, e se tiver interesse, escrevam, e não importa o tempo que demorar, quando sentir que está na hora de publicar, é uma satisfação muito grande saber que depois que eu não estiver mais aqui, pelo menos o que eu quis transmitir na obra continuará, né? Sim. Então, isso que para mim eu acho muito importante isso. Então, Mas eu me lembro de um personagem do Morgan Freeman. Morgan Freeman fez um personagem num filme até que não teve tanto sucesso assim, o filme Lucy, né? Onde ele define vida, né? E ele diz que vida é passar adiante. Né? Sim.
O objetivo da vida é passar adiante. Então, você sempre passa adiante. Ou um filho, né? Um filho para você preservar a espécie, ou a sua obra, né? O que você produziu, o que você criou, o que você interferiu, né? Nessa sua vida e o que você pode deixar para mim. Então, e os livros são realmente um grande feito, né? Não é à toa que a prensa de Gutenberg, a prensa de tipos móveis de Gutenberg, é considerada a maior invenção do milênio, né? Daquele segundo milênio. Ela é considerada como a maior invenção daquele milênio e ela mudou radicalmente, né? A gente tem aqui uma série de lives aqui que a gente chama de Gutenberg e a Zuckerberg, né? Ou seja, o livro, a live, aqui no Papo Net, que a gente fala exatamente isso. A gente mostra o quanto divulgar, passar informação é importante, e o quanto isso mudou a humanidade desde o Gutenberg, e o quanto agora a internet está fazendo, né? Está fazendo mudanças. Né? E quanto essas duas coisas se unem. Você mesmo é um bom exemplo disso. Né? Você começou num blog e depois foi para o impresso. Mas bom, pessoal, eu devo confessar, um minutinho, Paulo, que diga. Eu adoro o livro impresso muito mais do que o meu livro eletrônico, porque eu gosto de cheirar o livro. A experiência, né, sensorial, a ludicidade do livro é outra, né? Uma Sim, coisa com que certeza. você... Né? Eu gosto muito de uma frase, que na verdade é uma frase de bicheiro, né? Que é vale o que está escrito, né? Mas vale o que está impresso. Né? Na verdade, para mim, vale o que está impresso. Existe uma característica de credibilidade quando alguma coisa está impressa. Né? Porque quando alguma coisa é eletrônica, a gente fica com aquela sensação de que a gente vai ler agora e amanhã talvez alguém edite aquilo que está eletronicamente lá e não vai mais estar do jeito que a gente... Tanto que uma frase, outra frase também, para falar mais uma frase aqui comum, o print é eterno. Né? Com certeza. Ou seja, o impresso é eterno. Pessoal, essa foi Meire Marion, escritora, blogueira, autora, professora de inglês, né, que veio aqui nos brindar aqui com essa história maravilhosa aí das obras que ela fez, do processo criativo dela, tá? E vai estar lá estará na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, tá? Dia 2 e dia 4, no dia 4 relançando o livro dela, no dia 2 a comemoração dos 40 anos da editora Scortese, do Grupo Scortese. Então, prestigiem, estejam lá, a Bienal é sempre uma oportunidade maravilhosa de reciclar a nossa paixão literária, de sentir o cheiro dos livros, né? De sentir o cheiro dos livros, de todos os livros. Então, estejam lá, nós nos vemos lá. E se vocês gostaram, se vocês curtiram, deem seu gostei, deem seu não gostei, se vir alguma coisa que a gente pode melhorar, digam o que foi, façam suas críticas, façam seus comentários, façam suas sugestões, mostrem onde é que a gente está errando para a gente poder corrigir, mostrem onde a gente está acertando para a gente poder aprimorar. Se acharam relevante esse conteúdo, compartilhem com seus amigos, nos seus grupos, nos seus contatos, indiquem para alguém essas obras. E se inscrevam se ainda não estão inscritos. Boa parte dos que assistem aqui os nossos vídeos não se inscrevem, então inscrevam para fortalecer o nosso canal. Ative as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos. A gente tem bate-papos aqui, publica quase que diariamente bate-papos aqui. A gente tem várias lives, vocês vão ver toda a programação lá no nosso canal, também no nosso site, paponet.tech. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa, nós estamos vivendo a economia compartilhada e corporativa, a sociedade compartilhada a sociedade da economia compartilhada e colaborativa. E a humanidade sempre foi colaborativa, sempre teve colaboração no seu DNA. A civilização nada mais é do que o fruto dessa colaboração. Então, a gente construiu aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre em colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem ferramentas tecnológicas, a gente tem tecnologias disponíveis
que permitem que a gente complemente essa colaboração sem nos preocuparmos com distanciamento pessoal, isolamento social, fronteiras ou até mesmo idiomas, né? Aliás, está aí a pandemia para provar isso, para mostrar como foi, como nós conseguimos continuar nos conectando e colaborando, mesmo sem podermos nos ver, nos encontrar fisicamente. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net. Obrigada.